Olá pessoal, hoje Mateus capítulo 27, Jesus perante Pilatos. E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente um conselho contra Jesus para o matarem. E o amarrando, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado um conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para sepultar os estrangeiros. Por isso aquele campo foi chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, que disse: e tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. E Jesus estava em pé diante do presidente, e ele o interrogou, dizendo: és tu, rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então disse Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes então Pilatos: que farei com esse Jesus chamado Cristo? E todos disseram: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas o que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando então água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu sou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, o entregou para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E o despiram e cobriram-no com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe também a capa e vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Jesus é crucificado. Quando saíam, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira,
Deram-lhe de beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e um à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Tu, que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo que lançaram também em rostos salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Perto da cruz, perto da hora nona, exclamou em alta voz Jesus, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso, disseram: ele clama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a no vinagre e, pondo-no numa cana, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 partes, do alto a baixo, e a terra tremeu e fenderam-se as pedras. E abriram sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição, entraram na cidade e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O corpo de Jesus posto em um sepulcro, e vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. E ele foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol. E o pôs no seu sepulcro novo que havia aberto em rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus na casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, quando ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso de que os seus discípulos venham à noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com o guarda, selando a pedra. Mateus capítulo 28, a ressurreição de Jesus Cristo. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro.
E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, a quem foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. Indo elas dar as boas novas aos discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns dos guardas, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Assim encerramos aqui o Evangelho de Mateus. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre.